Jéssica, a sua gravação, ela depende da altura que eu falo no microfone? Não? Tem como você aumentar aí? Tem, né? Porque está saindo baixo no vídeo. No vídeo está saindo baixo. Glória a Deus. A irmã Sônia me passou esse livreto da pastora Valnice Milhomes sobre orando a palavra. Depois do culto eu vou devolver para a irmã Sônia. Mas agora eu vou usar ele. Esse livro da pastora Valnice é para nos ajudar a orarmos a palavra de Deus. Então ela tem uma série de orações, modelo, sobre vários aspectos da nossa necessidade de vida, de oração. E esse livro chama-se Escola de Oração, é o livro 3. Podíamos pesquisar na internet, né, irmã Sônia? Você tem o livro 2, o livro 1 no PDF, talvez já tenha. Mas esse aqui tem uma série de propostas de oração, comungando com Deus através da sua palavra, confissões diárias da palavra de Deus, consciência da presença de Deus, o salmo do grande pastor. Depois tem orações voltadas à exaltação de Deus, ações de graça, orações de louvor, cânticos de louvor, sobre vitória e proteção, armadura de Deus, oração de guerra, diante da oposição satânica, no meio de um conflito espiritual e outras mais. Orações pessoais sobre cura, prosperidade, dormir bem, vigiar o que diz, viver livre de preocupações, de ansiedades deve ser, restauração da personalidade, intercessão por uma série de necessidades de outras pessoas, proclamações, e tem aqui o Pai Nosso, parte a parte, estendido. O Pai Nosso é uma oração, modelo que Jesus nos ensinou, está ali em Mateus 6, que há uma impressão que não deveríamos repetir, porque seria uma reza e um pouco de trauma da Igreja Católica. Fica-se a impressão por algumas pessoas que nós não estaríamos orando direito se nós repetíssemos o Pai Nosso, porque isso seria como se fosse uma reza. E também por causa daquela alerta de Jesus de que não deveríamos usar vãs repetições na oração. Mas ainda bem que Jesus falou vãs repetições, né? Vãs repetições é repetições vazias, sem o coração estar nela. Nós não somos proibidos de repetir, colocando nosso coração em orações sugeridas por outras pessoas, nem muito menos aquela que Jesus ensinou, né? Então a oração do Pai Nosso está aqui, ela é composta de poucos versículos, todos nós conhecemos, e a pastora Valnice sugere uma maneira de, usando a própria Bíblia, estender cada parte. E na parte inicial, quando na oração do Pai Nosso nós declaramos e confessamos que Deus é o nosso Pai, ela propõe aqui uma extensão disso, um preenchimento, uma sugestão, várias sugestões de como nós podemos explorar profundamente o fato de que Deus é o nosso Pai. Então, eu vou orar aqui com os irmãos, uma parte do que ela propõe. Então, eu vou ler orando aqui. É a nossa oração agora, ao nosso Pai, para começar o culto. Ó Deus, eu te chamo Pai. Vou orar no plural aqui. Tu és o nosso Pai. Ainda que Abraão não nos conheça, Israel não nos reconheça, Tu, Senhor, és o nosso Pai, nosso Redentor desde a antiguidade, és o Senhor. Louvado sejas, porque não recebemos o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebemos o espírito de adoção pelo qual clamamos, Papai. E o Espírito do Senhor mesmo testifica com o nosso espírito que nós somos Teus filhos, ó Deus. E filhos também somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Somos guiados pelo Teu Espírito Santo, pelo que assim sabemos que somos Teus filhos.
Que grande amor nos tens concedido, ó Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ti. Mas agora somos Teus filhos, mesmo que ainda não seja manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Jesus, o nosso Senhor, se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois assim como Ele é, nós seremos. Graças te damos, ó Pai, porque enviaste Jesus para nos resgatar, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e porque somos filhos, tu enviaste ao nosso coração o Espírito do teu Filho, que ainda clama, Abba, Pai, Papai. Já não somos mais servos, mas filhos do Senhor. Pai, nós oramos essa oração como nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Isso é muito bom. Nós conversamos aquele dia sobre o valor disso, né? Orar é muito difícil, né, irmãos? Orar é muito difícil. Muito difícil assim. É um desafio. Vamos mudar as palavras. E esses livros são ótimos para nos ajudar a orar. Pode usar a Bíblia também. Você pode abrir a Bíblia e ler a Bíblia, como sua oração. Salmos são assim. Partes do Novo Testamento, né? Por exemplo, Jéssica, coloca para nós aí um texto de Efésios, antes de entrar no PowerPoint, que nós podemos, é uma oração de Paulo, que nós podemos fazer como nós. Tem 2 orações em Efésios que Paulo faz. Oi. Esse é um tema nosso de estudo bíblico. Mais ou menos tem. Mais ou menos tem. Não é uma fórmula mágica, né, mas existe sim orientações. Vamos chegar nesse dia para estudar isso. Mas o Pai Nosso já é um bom modelo. As partes do Pai Nosso mostram as coisas importantes que nós temos que pedir a Deus, né? Vamos ler em Efésios capítulo 1, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 14. Capítulo 3, versículo 14. É uma oração de Paulo que ele registrou na Bíblia. Por essa razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, ele está orando pelos Efésios, né? Então é uma oração intercessória, mas nós podemos orar por nós, isso aí também. Nos conceda que sejamos robustecidos com poder pelo seu Espírito no nosso íntimo, para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de que, estando arraigados, né, firmados e fundados em amor, possamos compreender, junto com todos os que creem, qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejamos cheios até a inteira plenitude de Deus. Esta é uma das orações que Paulo faz. Paulo termina no versículo 20 com uma afirmação de fé que pode fazer parte da oração também. Ele diz assim: ora, aquele que é Deus, poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Isso aí é uma chamada doxologia, né? A doxologia é quando se faz uma afirmação de fé forte, firme sobre Deus, né? Então isso é uma doxologia. E é bacana terminar uma oração com uma doxologia, né? Que a gente afirma a nossa fé. Deus, orei a Deus, pedi, e tenho certeza que Ele é poderoso para me dar muito mais do que eu pedi, mais até do que eu posso pensar. Então, estou pretendendo, irmã Sônia, fazer uma compilação dessas orações para a gente usar mais nos cultos aqui. Eu achei uma excelente ideia. Baseado na Bíblia, foram vários versículos bíblicos que ela usou, e também usar a própria Bíblia aqui, para nós orarmos. O Rafael falou, para nós orarmos, na hora das perguntas a gente trata, Rafael, para nós orarmos segundo a palavra de Deus, né? Tanto por nós mesmos como pelos outros. Vamos começar com o nosso estudo de hoje. Hoje nós vamos estudar sobre a questão
relacionamento pais e filhos, e também vamos falar um pouquinho sobre o ninho vazio. Então, pode ir passando, Jéssica. Quando a gente fala de pais e filhos, nós temos que começar, entendo eu, sempre com a compreensão de que Deus sempre quis ser um pai. E aí estamos usando um texto de Romanos, lá capítulo 8, versículo 29. Às vezes perdido no meio da Bíblia, pode deixar o slide, Jéssica, o pessoal procura na Bíblia. Perdido no meio da Bíblia, né? Estão versículos fantásticos, né? Esse 29 de Romanos 8 é um deles. Esse 29 de Romanos 8 é um versículo que acaba falando para a gente, entregando para nós o eterno propósito de Deus, tudo que Deus quer. Tudo que Deus quer é ser pai de uma grande família. Então, nós podíamos dizer que Deus é uma pessoa muito parecida com muitos de nós, né? Queremos ter uma família. Se não for natural, mas todo mundo quer viver em família. Muitos de nós queremos gerar uma família, queremos ter uma família. E Deus é muito parecido com a gente. Romanos 8, 29 diz assim na minha Bíblia. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, seu Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, aí Paulo acaba entregando para nós isto. Simples assim. Deus quer uma família de muitos filhos, todos semelhantes a Jesus. É isso. E viver abraçando essa família, viver em alegria com essa família, viver a eternidade inteira com essa família. Então, o propósito de Deus é absolutamente simples. E quando nós estamos em família, estamos simplesmente reproduzindo o sonho de Deus, fazendo acontecer o sonho de Deus, reproduzindo o sonho de Deus. Existe na ciência hoje uma área chamada fractais, que é uma área de ciência que está sendo usada em vários ramos da ciência, que é a ideia, né, a compreensão de que na natureza muitas estruturas se repetem em dimensões, em escalas diferentes. Então, você vê, deixa eu dar um exemplo. O pessoal fala que o floco de neve é um fractal. Eu nunca vi no microscópio, mas se você olhar um floco de neve, a gente não vai conseguir isso aqui, né? Você vai ver fractais, quer dizer, ele grande é de um jeito, quando você vê ele menor, ele é do mesmo jeito, pedacinho dele. E se você pegar o pedacinho do pedacinho e quebrar um pedacinho menor ainda do mesmo jeito, se quebrar o pedacinho do pedacinho do pedacinho, pedacinho menor ainda, o pedacinho do pedacinho do pedacinho do mesmo jeito, e assim vai. Então isso é um fractal. Coisas grandes que se repetem em escalas menores. E é a mesma coisa, é um fractal, né? Deus tem um grande propósito de ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E cada um de nós também. Nós somos um pedacinho semelhante, numa escala menor, do que Deus quer. Então, é muito interessante isso. Nós estamos sendo fractais de Deus. Clica mais, Jéssica. E em João 11 também tem um versículo na mesma linha. Jesus fala assim em João 11. Aliás, João fala assim, não é Jesus, é a palavra de João. A palavra do apóstolo João. Não é Jesus que falou isso, apesar de estar no Evangelho, mas não foi Jesus que falou. O evangelista João, o apóstolo João que falou. Ele fala assim, João 11, 51, 52. Ora, ele não disse isto de si mesmo, se referindo ao sumo sacerdote de Israel. Mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, versículo 52. E não somente morrer pela nação, mas também Jesus estava para morrer, para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. É muito interessante. Quando Paulo estava numa das cidades, agora eu não me lembro se foi Éfeso, estou em dúvida, ele estava começando a pregar o evangelho em uma das cidades lá da Ásia Menor, e ele foi perseguido, estava muita resistência, ele queria ir embora. Aí à noite ele teve um sonho, e nesse sonho, Deus falou com ele assim, olha, não vai embora não, continua pregando, eu sou contigo, porque tem muito povo meu nesta cidade. E não havia nenhum convertido ainda. E Deus falou, tem muito povo meu nesta cidade, que precisa ouvir o evangelho para ser chamado. Não é? Ou seja,
aquela questão da eleição outra vez. E o propósito do Evangelho é resumido aqui como simplesmente um meio de reunir num só corpo, numa só família, outra vez, os filhos de Deus e filhas de Deus que andam dispersos como ovelhas sem pastor, cada um seguindo um rumo errado. Mas são filhos e filhas de Deus que precisam ser reunidos de volta numa grande família, num só corpo. Os filhos e filhas de Deus. O Evangelho sendo resumido num conceito de família. Vamos para frente, Jéssica. Deus é o nosso Pai legítimo, isso é um aspecto importante. Pedro fala assim lá em 1:3. Bendito seja, sua primeira carta, versículo 3 do capítulo 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma nova e viva esperança. Explica mais uma vez, Jéssica. Não somos filhos adotivos, somos filhos legítimos. Nós temos o DNA de Deus, pode fazer o teste de paternidade que vai dar. Se fizer o teste de paternidade espiritual seu, vai dar. Deus é seu pai. Está lá. Isso é muito importante. Esse texto que a Valnice sugeriu aqui, ela até fala um pouquinho disso. Ela fala que nós fomos recebidos por adoção de filhos. Existe uma ideia que nós somos filhos adotivos de Deus. Quem já ouviu falar isso? Alguma vez já ouviu falar isso? Nós somos os filhos adotivos de Deus? Por causa dessa palavra adoção. É uma compreensão errônea do que é a palavra adoção no contexto bíblico. Adoção não é tomar para si um filho que não é seu, não foi gerado por você. Na Bíblia, adoção não é isso. Adoção na Bíblia é declarar um filho legítimo apto para a administração dos bens do pai. Então, era uma cerimônia que se fazia em que o pai, quando via que o filho legítimo já era capaz de tomar conta da fazenda, da empresa, dos negócios ou das coisas do pai, já tinha responsabilidade para isso, já tinha cabeça no lugar, já tinha juízo, o pai então promovia uma cerimônia chamada cerimônia de adoção, em que o filho era declarado apto para administrar as coisas do pai. Então nós não somos filhos adotivos, nós somos filhos legítimos. Nós temos o DNA de Deus. Deus nos gerou. Isso é muito importante nós sabermos. Deus é o nosso Pai mesmo. Quando nós falamos com Deus, Pai nosso, nós não estamos falando de um Pai que nos adotou, mas estamos falando de um Pai que nos gerou. Deus nos gerou. Ali não está, nos adotou para uma nova e viva esperança, mas sim nos gerou de novo. Nós somos gerados por Deus. O nosso novo nascimento é uma experiência real de geração. Deus, de alguma forma, Ele introduziu em nós seu DNA. Pode clicar, Jéssica. Também isso tem a participação do Espírito Santo. Então, lá em João 3, 4, 6, passagem de Jesus com Nicodemos, disse-lhe Nicodemos, disse a Jesus Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Pode clicar, Jéssica. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quer dizer, nós temos que, o nosso processo de nascimento, novo nascimento, ele tem uma participação do Espírito Santo. Nós nascemos do Espírito. Não é um nascimento, esse Espírito aqui não é o nosso Espírito. É o Espírito Santo de Deus. Espírito com E maiúsculo na Bíblia é o Espírito Santo de Deus. Espírito com E minúsculo é o nosso Espírito. Então, ou outros Espíritos. Mas o Espírito Santo de Deus é com E maiúsculo. Então, nós somos nascidos do Espírito. Pode clicar mais uma vez, Jéssica. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, nós temos aí a geração pelo Pai e pelo Espírito Santo. Pode clicar mais uma vez. Por isso, Jesus pode ser o primogênito entre muitos irmãos, porque ele é nascido do Pai e do Espírito. Pode clicar mais.
Somente podem ser chamados de irmãos os que foram gerados do mesmo jeito. Vou clicar mais uma vez. Exatamente o caso de José e seus irmãos, lá do Egito. José e seus irmãos, José é o tipo de Jesus, os seus irmãos somos nós, né? Nós sabemos, na verdade, mais especificamente os judeus, que tem que se converter do mesmo jeito que a gente. Então, o tipo de José. José é como Jesus, os irmãos dele, como Israel e, por extensão, nós. José e seus irmãos, todos nasceram de Jacó. Todos nasceram de Jacó. Não havia irmãos adotivos ali. São legítimos. Então, isso tudo é para colocar o seguinte: nenhum de nós deve pensar que nós temos uma filiação com Deus fraca. A nossa filiação com Deus é a mais forte filiação que pode existir, a filiação de filho gerado. É bem verdade que as pessoas que adotam filhos dizem que amam o filho adotado como se fosse gerado por si mesmo, dizem que é filho do coração, dizem que nunca vai deixar de ser filho. Eu até acredito que seja realmente possível, mas é fato também que não se pode comparar um filho natural com um filho adotado. O filho natural, ele é... O que eu vou dizer? Existe ex-filho natural? Não é possível. Não é possível anular a paternidade natural nem a filiação natural. A filiação adotiva, a paternidade por adoção, ela não tem a força que a filiação e a paternidade natural têm. E nós estamos ligados a Deus por filiação legítima e real, natural, vamos dizer assim, legítima. Então, quando eu e você oramos a oração do Pai Nosso e falamos, Pai, é Pai mesmo. Ele nos gerou. Eu faço isso com Deus. Estou falando para os irmãos, estou enfatizando muito, porque eu oro a Deus como Pai e falo com Deus, o Senhor me gerou. O Senhor me gerou. Eu sou teu filho. Isso muda o modo como você lida com Deus. Eu não tenho experiência de alguém que seja filho adotivo. Mas eu sei de uma coisa, filhos naturais podem confrontar seus pais como ninguém mais. Aliás, eu sou pai, eu sei. Ninguém confronta um homem mais forte que seus filhos. O pastor Paulo fala assim, que o homem só aceita perder para os seus filhos. E é verdade. Para os seus filhos você aceita perder. O dia que os irmãos forem pais e mães vão ver. Os que já são sabem disso. A gente perde para o filho. Se ele for filho, a gente perde. E filho, se souber disso, é até perigoso, né? Saber disso, né? Vamos para frente. Mandamentos para os pais. Ensinar a Bíblia, da Bíblia, né? A Bíblia fala isso, para ensinar a Bíblia. Como é que a Bíblia fala para os pais ensinarem os seus filhos a Bíblia? Lá na lei de Deus, que diz assim, inculca na criança a palavra de Deus, né? Inclusive o termo lá é inculcar, né? Por dentro da cuca, né? Por dentro da cuca. Tem alguns judeus que eles fazem o seguinte, eles espalham versículos bíblicos pela casa inteira. Quadros, cartazes, com versículos da Bíblia. Então a criança, ela cresce num ambiente e ela cresce naturalmente lendo o versículo da Bíblia. Vai na cozinha, tem um versículo da Bíblia. Vai no quarto, tem outro versículo. Na sala tem um versículo. Espalha versículo bíblico na casa inteira. Cristãos também fazem isso. Eu conheço alguns cristãos que fazem isso. Então a criança começa a ler lá com seus 6, 7 anos de idade, e ela começa a ler, e em casa ela fica lendo o versículo da Bíblia. E assim vai. Então está inculcando mesmo. Ensinar a criança no caminho que deve andar e não ensinar o caminho. Isso aí é um texto de Provérbios. Nós temos que ensinar a criança no caminho que deve andar. E eu coloca para nós, Jéssica, a diferença entre ensinar no caminho e ensinar o caminho. Isso é ensinando o caminho. Então o pai está lá, está o filho ali, e o pai está assim, filho, olha lá, ó, seja honesto, seja uma pessoa verdadeira, não fale mentira para ninguém, viu, filho? Olha, respeita a sua mãe, viu, filho? Esse é o caminho.
filho, você tem que ser uma pessoa que crê em Deus, você tem que ficar firme na igreja, você tem que crer em Jesus, viu, filho? Cuidado, não se envolva com as coisas do mundo, toma cuidado com o mundo. Isso é ensinar o caminho. Vamos ver o que é ensinar no caminho? É isso aí. Filho, eu vou ser honesto junto com você, vem cá. Vou te ensinar a ser honesto. Filho, eu vou te ensinar como é que se respeita a sua mãe. Filho, pelo meu exemplo você vai aprender. Ensinar no caminho. A Bíblia diz que a criança, mesmo quando for velha, não vai se desviar, se ela for ensinada no caminho. Então, eu como pai, você como pai e mãe, a gente tem que saber o seguinte, a garantia de que os nossos filhos vão ficar firmes, e corretos, e bem-sucedidos, e felizes, e crentes, se eu estiver junto com ele. Se eu der o exemplo, né? Filho, você tem que ir para a igreja, mas eu não vou, mas você tem que ir. Ele não vai. Ele vai ficar firme, ele vai entender, vai ficar gravado dentro dele, se eu for na igreja. Estou vendo a Eliana com o Lucas ali, né, Eliana? Está ensinando no caminho, né? Lucas, vai para a igreja. Mas ela fica em casa, né, Eliana? A Eliana faz o seguinte, Lucas, vamos na igreja comigo, é assim? Isso é ensinar no caminho. Você está junto com ele. Volta um pouco. Ensinar o caminho não está errado, né? A gente pode ensinar o caminho, só que não há na Bíblia a garantia de que o filho vai andar por ele se eu apenas apontei e não fui com ele. Pode até ser que ele vá, quem sabe, né? Ganhando a loteria. O filho até acreditou e foi, e eu não fui, mas ele foi. Clica de novo, Jéssica. Então esse aí que é o bacana, ó, ensinar o filho no caminho. É muito importante nós que já... nós que ainda não somos, as pessoas que não são marido e mulher, não têm filhos, entender isso aí. Porque a gente tem que começar isso principalmente quando é pequeno. Muitas vezes a gente aprende isso aí, essa lei, quando está velho, os filhos já estão grandes. Então os rapazes e moças devem aprender isso. Estrutura a sua vida para seus filhos andarem com você nas coisas. Porque é isso que vai ficar. Vamos para frente, Jéssica. Um parênteses aí muito curioso. Por que Deus escolheu Abraão? Há uma discussão toda sobre isso. Abraão foi um homem que Deus escolheu para dele fazer a geração que salvaria o mundo. Dele veio Cristo. Por que Abraão foi escolhido? Algumas pessoas dizem que foi uma livre escolha de Deus. Ele não precisa dar satisfação para ninguém. Escolheu Abraão porque ele quis escolher, ponto final. Deus não precisa dar satisfação para ninguém do que ele faz, nem por que ele faz. Mas não é verdade com relação a Abraão. Na Bíblia, Deus falou por que ele escolheu Abraão. Pode clicar mais uma vez, Jéssica. Gênesis 18, 19. É Deus falando de Abraão. Deus falou isso aí, ó. Porque eu o tenho conhecido. Deus está falando, eu conheci Abraão. E sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça ver sobre Abraão o que Deus tem falado. Então Deus escolheu Abraão, porque Deus sabia que Abraão ia ser um bom pai, em relação a ensinar os caminhos de Deus para os seus filhos. Então Deus escolheu o homem a partir do qual viria a salvação para a humanidade, a partir de um homem que era capaz de ensinar para os filhos a seguir ao Senhor. Isso tem tudo a ver com Malaquias, que nós vamos ler agora mesmo. Malaquias 4. Deus precisa de que nós ensinemos os nossos filhos os caminhos de Deus. A salvação só pode vir por pessoas assim. Por pessoas que receberam a bem-aventurança, tem que vir no seio da família. Como pai, eu tenho que ensinar meus filhos, como mãe, eu tenho que ensinar meus filhos a seguir os caminhos de Deus, e como filho, eu serei muito bem-aventurado se eu fui criado num lar em que eu fui ensinado sobre os caminhos de Deus. Clica mais, Jéssica. Vamos à frente, pode clicar. Vamos continuar os mandamentos. Criar os filhos com disciplina, nós não podemos, como pais, ficar
com medo ou preocupados, se eu disciplinar meu filho, minha filha vai ficar rebelde, vai fugir de casa, vai crescer com problema emocional. Não é verdade isso, né? A Bíblia tem vários ensinamentos com relação à disciplina de filhos. É bom para os filhos serem disciplinados pelos pais. É tão verdade isso que tem vários pais, eu também já tive essa experiência, que tem hora que parece que o filho está pedindo para apanhar. E por que o filho pede para apanhar? Uma vez uma pessoa me falou isso, faz muito sentido. Porque se o filho não apanhar no sentido de receber disciplina, às vezes até a varada mesmo, se ele não receber disciplina, ele não se sente filho. Porque um filho que faz alguma coisa errada e o pai e a mãe não disciplina, é porque o pai e a mãe não estão nem aí para ele. Ele pode errar, que se dane. Quando o pai e a mãe disciplina, está falando o seguinte: olha, eu te amo e não quero ver você prejudicado nem prejudicado na vida. Então, por mais que ele chore, acha ruim, fica magoado, de mal com o pai, de mal com a mãe, nunca mais conversa com você e tal, fala aquelas coiseiras todas, é bom para ele. Ele está sendo protegido, está sendo também criado, né, está sendo estruturado emocionalmente de um modo bom. Né? A disciplina, como é que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que, o livro de Provérbios tem vários versículos, que a estultícia, que é a insensatez, está ligada ao coração da criança, mas a vara a afasta dela. Então, criança tem que receber disciplina e, às vezes, essa disciplina pode ser até a vara. Nem sempre é a vara, pode ser um castigo, né? Um castigo tipo assim, você não fez, então você não vai brincar agora. Eu te falei que você só iria brincar se você fizesse o dever. Não fez o dever, não brinca. Vai ficar dentro de casa até você fazer o dever. Ah, mas eu queria brincar e tal, não sei o que e tal. Mas eu te falei. Então, isso é uma forma de disciplina. Outra forma de disciplina, vara. Tem hora que o único jeito de lidar com criança é com vara. Não palmada, aí não é a Bíblia, mas pessoas já me falaram isso, eu concordo, que a mão não deve ser usada, a mão mesmo, fisicamente, não deve ser usada para bater, porque ela é um símbolo de instrumento que a gente usa para ajudar. Então, a gente reserva a mão para ajudar. Então, você segura a vara, pode ser aquelas mangueirinhas transparentes de filtro d'água também, e bate daqui para baixo, né? De preferência aqui ou aqui. Tem que ficar vergão, tomara que fique vergão, né? Vai sarar, passa depois um arnica, para doer, porque se a gente bater de um modo, disciplinar, né? De um modo que não dói, a criança fica sem vergonha, né? Sai até rindo, sai rindo assim, em vez de chorar, sai rindo, né? Não doeu, não doeu, não doeu, fica sem vergonha. Então a gente tem que dar uma disciplina que tem efeito. Que ela vai chorar, vai ficar o vergãozinho. O vergão é muito bom. Sara depois, completamente. E a outra coisa também, a mão ela tem que dar muita pressão para doer. Aí pode machucar a criança, deslocar alguma coisa, né? Tem que dar muita força, né? Para doer. Então a varinha não. A varinha você chega e faz assim, ó, pronto. Está resolvido. E isso é bom, né? A gente não pode espancar. Não pode espancar. Outra coisa que o pastor Jamie Kemp fala isso, que a gente não deve bater, deve evitar bater nos filhos logo depois da coisa errada que ele fez, porque a gente fica com muita raiva e bate muito mais do que deve. Então espera passar um pouquinho a sua raiva, espera, sai um pouquinho, vai para lá, depois chega, filho, vem cá, vou ter que te disciplinar. Você sabe por quê, né? Não sei, pai, então eu vou te explicar, por isso. Então vem cá, Você não bate com raiva, bate só na medida. Ele vai chorar bastante e tal, deixa eu chorar. Depois, você passar um tempo, você vai lá e você mesmo consola. Esse é o perfeito. Você mesmo consola. Você mesmo faz a ferida, você mesmo ata a ferida. Depois você mesmo consola. Do jeito que Deus faz. Né? A Bíblia fala que Deus faz a ferida, mas Ele mesmo a ata. Né? Então, outra coisa. Vamos para frente, Jéssica. Não provocar os filhos a ira. Os pais não podem fazer isso. Está lá em Paulo, eu não me lembro onde está na carta de Paulo. Depois eu vou colocar esse versículo aí para colocar no blog, as referências bíblicas. Pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Está em Efésios, na verdade, está em Efésios. Pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, os pais não podem provocar ira nos filhos.
Quando é que um pai provoca a ira num filho? Só existe uma razão, e é a razão que está aqui, que a ira do filho é legítima, e os pais não podem fazer essa ira acontecer. Quando os pais são incoerentes. Então, o pai não pode ser incoerente. Então, nós pais, nós temos que tomar um enorme cuidado para a gente não ser incoerente com os filhos. Vamos dar um exemplo. A gente coloca uma meta para o filho. Filho, se você passar de ano, né, eu vou te dar tal presente que você está querendo muito. Aí o filho passa de ano, mas não passa com 9,5, 10, passa com 7, 8. E o pai vai, não, mas que é isso? Passou com muita nota baixa, o que é isso? Você não tinha que ser o primeiro aluno da classe. Não foi isso combinado? O pai não falou nota, falou que se eu passasse de ano. Por que agora ele está mudando a regra? Por que ele vem agora com grosseria para o meu lado? O filho está certo. Então, pais, nós não podemos ser incoerentes. Nós temos que ser coerentes. A gente tem que, o tempo todo, como pai e mãe, ficar vendo se nós não estamos sendo incoerentes com os nossos filhos. O que a gente colocou né? Um tempo a gente pensa uma coisa, depois outro tempo a gente pensa outra coisa. A gente fala para o filho uma coisa o tempo, depois outro tempo fala outra coisa. O filho e a filha começam a ficar irritados com a gente, com razão. E os pais estão pecando, porque a gente não pode fazer isso. Então os pais têm que... Não é a dureza que faz os filhos ficarem irados, não é isso que a Bíblia está falando. Ah, você foi muito duro com seu filho. Se foi coerentemente, não pecou contra esse mandamento. Ah, você bateu nele. Não tem problema nenhum bater, né? Castigar. O problema não é isso. Ah, o filho está irado porque você passou a vara nele. Não está errado. Eu não posso fazer algo incoerente com os meus filhos. Vamos para frente. Suprir os filhos. Os pais têm que suprir os filhos. Pode clicar, Jéssica. Eu vou dar algumas ideias da parte de suprir os filhos. Né? Um irmão nosso fala assim que ser pai e ser mãe é ter tempo e dinheiro para os filhos. Ele resume assim. Ele fala assim, para mim ser pai e ser mãe, eu tenho que ter tempo e dinheiro para os filhos. Dinheiro para suprir várias coisas que o dinheiro compra e tempo para suprir emocionalmente, etc. Pode clicar, Jéssica. Temos que ter convivência com os nossos filhos, aí é o tempo. Uma pessoa falou uma coisa interessante. Existe hoje uma tendência de falar assim, não, eu não dou muito tempo para o meu filho, mas eu dou um tempo de qualidade. Uma pessoa chamou a atenção e falou assim, cuidado com essa ideia. Tempo de qualidade exige quantidade também. Eu não posso falar que eu fiquei 15 minutos com meu filho ou filha, foi pouco tempo, mas em 15 minutos eu fiz uma qualidade. Cuidado para não se enganar. Tempo também é uma coisa que precisa de quantidade. Quantidade. 15 minutos é pouco. É pouco. É pouco. Não adianta, não tem malabarismo que faça 15 minutos valer a pena. Não tem. Não é? Então nós temos que reservar tempo mesmo. Uma sugestão que eu dou para os irmãos, muito interessante, que aprendi isso com o Bispo Erasmo, às vezes a gente tem que pegar um filho, ou todos os filhos, mas se for o caso, um por um, e sair e fazer uma viagem de 2 dias com ele. Se for 2, vai com os 2. Porque quando você viaja com seus filhos, você e eles são obrigados a conviver. Vocês vão para uma cidade distante, fazer o que sozinho, você para lá e eles para cá? Não tem jeito, vocês vão ter que ficar aí 24 horas juntos. E aproxima. O Erasmo falou que usa essa estratégia quando ele tem... Hoje não sei se ele faz mais isso, mas no passado, quando ele tinha filhos menores, quando ele precisava conversar com os filhos, algum assunto mais sério, mais delicado, ou queria saber mais, entrar mais na vida dos filhos, ele pegava o filho e viajava, às vezes com um só. Ele me falou que fez isso com o Gabriel uma vez, filho dele, né? O Gabriel estava meio esquisito e tal, ele não conseguia em casa conversar com o Gabriel foge para cá, foge para lá. Convidou o Gabriel aceitou, eles ficaram 2 dias fora, aí foram para uma cidade, ficaram no hotel. 2 dias, nesses 2 dias, ele e o Gabriel conversaram um monte de coisa que precisavam conversar há muito tempo. Convivência. Pode clicar, Jéssica. Alimentação sadia. Puxa vida, por que eu pus isso aí?
Isso não é nada espiritual, né, irmã Hélida? Alimentação sadia, não tem nada de espiritualidade nisso aí. O que tem a ver a Bíblia com isso, né? Tem a ver tudo. Nós pais, nós temos que tomar cuidado com as coisas que nossos filhos comem, né? Vigiar isso aí. Se deixar, eles passam ao quê? Fizeram um experimento, dizem que é real. Se uma pessoa comer hambúrguer do McDonald's, né, os sanduíches da McDonald's, me parece que são 4 dias. Acho que 4 dias morre. Se a pessoa passar só um hambúrguer da McDonald's, eu não sei se é 4 dias, mas é poucos dias. Em poucos dias morre. Não, isso é verdade, não é assim. Os concorrentes da McDonald's que fizeram isso, não. Me falaram que o do Bob's morre um pouquinho depois, mas morre também. Estou falando real, experimento que fizeram, viu? E se deixar, os nossos filhos vão comer isso, né? Vão comer isso. Então nós temos que come jiló, filho, come jiló, viu? E assim por diante. Vamos em frente. Casa e vestuário. Pode ir em frente, Jéssica. Boa escola. Nós temos que suprir os nossos filhos de boa escola. Eu pus ali, cuidado com a escola pública, né? No Brasil. Infelizmente, isso é uma tristeza. O Brasil está em um dos últimos lugares de educação, né? Esses índices internacionais, o PISA e alguns outros, têm, infelizmente, colocado o Brasil na rabeira. A escola no Brasil, principalmente a pública, não está boa. Tem exceções, é claro, mas como regra não está boa. Então, quando você for pôr seus filhos na escola, se for numa escola pública, toma muito cuidado com ela, vigia de perto. Se for numa escola particular, também tem que conhecer. E eu coloquei ali a homeschool. Quem já ouviu falar na homeschool? Acho que esse é um dos nomes. O Marcos já ouviu. Mais alguém? Antônio já ouviu? Também já ouviu? Homeschool é educação no lar, né? Não estou dizendo que a gente deve fazer isso, mas eu acho muito interessante. Nos Estados Unidos tem muita gente que faz homeschool, em que os pais dão aula para os filhos mesmo. E no Brasil tem algumas pessoas que fazem. Por incrível que pareça, vários evangélicos fazem isso. Não. Eu estou falando, bom, eu não sei se você está falando da homeschool, está falando do geral? Tá. Mas vamos falar da homeschool, então. Então, a homeschool, eu estou falando isso porque a gente não precisa praticar a homeschool integralmente, mas participar da vida escolar do seu filho. Participar. Mais os jovens, isso, né? Alfabetizar e geografizar, historizar, fisicar, matematizar, tudo em casa. Tudo em casa. Incentivar os filhos a projetos de vida, isso é iniciativa nossa. Pode clicar, Jéssica. Conversar, iniciar a conversa com os filhos. O filho não conversa comigo, então inicia a conversa você. Pode clicar. Demonstrar aceitação, boa vontade, mesmo que você tenha que manter a hierarquia de pai e mãe. Mas aceite seu filho, sua filha, tenha boa vontade com eles o tempo todo. Pode clicar. É uma coisa que eu ouvi. Isso é para os homens. A melhor coisa que um pai pode fazer para os seus filhos é amar a mãe deles. Fica aí para os irmãos meditarem. Vamos em frente. Proteger os filhos, cuidado com amizades. Eu vou dormir na casa do coleguinha, da coleguinha. Toma cuidado, irmãos. Eu estou alertando isso aqui de público, porque, infelizmente, abuso sexual muitas vezes acontece nessas coisas aí. Não é possível que o meu amigo lá vai abusar do meu filho, da minha filha. É perigoso. Até parente faz isso, né? Onde vai? Eu vou junto. Vou junto com você. Vou junto com você. Ué. Não toda hora, sempre, mas em algumas vezes. Ir aonde seus filhos estão indo. Não confiar porque o mundo é mau. Pode clicar, Jéssica. Mandamentos para os filhos. Honrar, respeitar, obedecer os pais é o 5º mandamento, Êxodo 20, o 5º mandamento dos 10 mandamentos. Pode clicar mais, Jéssica. A obediência a esse mandamento de honrar, respeitar e obedecer os pais garante aos filhos prosperidade e longevidade. Pode clicar. Paulo repete o mandamento de Êxodo 20, lá em Efésios. Paulo fala assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor,
pois isto é justo. Aí ele cita o 5º mandamento da lei de Deus, dos 10 mandamentos. Honra a teu pai e a tua mãe. Aí ele faz um parênteses dele, que é o 1º mandamento com promessa, para que te vá bem, ou seja, tenha prosperidade, e sejas de longa vida sobre a terra, ou seja, tenha longevidade. Tem alguns irmãos falando assim, por que está morrendo tanto jovem hoje? O pastor Paulo César, lá da Sexta Igreja, ele acredita que uma das razões é porque tem muitos jovens rebeldes. Então, eles não estão tendo longevidade. Estão morrendo cedo porque desobedece demais os pais, morre cedo. Porque o filho que é obediente vive muito, ou seja, não morre cedo. E, além disso, vive uma vida boa, né? Porque tem a prosperidade, para que te vá bem. Então, os jovens têm um grande segredo para ir bem na vida: honrar, respeitar e obedecer seus pais. E Paulo fala dos 10 mandamentos, tem o 1º, não terás outros deuses diante de mim, tem o 2º, não farás para ti imagem de escultura, tem o 3º, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, tem o 4º, guarda o sábado. Nenhum desses 4 tem promessa. Esse é o 1º que tem promessa. Da lista dos 10 mandamentos, os primeiros 4 mandamentos, se a pessoa obedecer, não tem promessa nenhuma de bênção. Ou seja, faz porque você tem que fazer. O que eu vou ganhar com isso? Por enquanto, nada, mas faz. Quando chegou no 5º mandamento, que é honrar pai e mãe, Deus fez uma promessa. Faça isso, porque aí você vai viver bem e vai viver muito. É o 1º mandamento da lista dos 10 mandamentos que tem uma promessa, e Paulo enfatizou isso. Tal a importância disso para os filhos. Eu diria que isso aí só já resolveu tudo. Se os filhos descobrirem essa maravilha, mas se meu pai foi incoerente, meio burrão, meio bravo demais, não deixa eu fazer nada, e o que mais que a gente pode falar dos pais aí? Meu pai e minha mãe não entende, é careta, é quadrado, não sabe de nada. Tem um ditado que diz assim: os velhos desconfiam, os velhos acreditam em tudo. Os adultos desconfiam de tudo. E os jovens sabem tudo. Meu pai não sabe nada, minha mãe não sabe nada. E no tempo de vocês era assim, agora mudou tudo. Os filhos têm várias desculpas, né? Mesmo que os pais sejam meio burrões, meio bravos, meio não pode nada, mesmo assim, se os filhos honrarem, respeitarem e obedecerem, vão bem na vida. Vão bem na vida. Vamos clicar. Eu não vou ler, não, que são muitos versículos. Eu separei um monte de versículos de Provérbios que fala nisso, né? Sobre honrar, respeitar e obedecer os pais para os filhos. Pode clicar, Jéssica. E agora vamos caminhar para esse fim aí com relação a Malaquias. Malaquias 4, 5, 6. Que é o texto lá do profeta Malaquias, que finaliza o Velho Testamento. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Termina o Velho Testamento. Malaquias, né, profetiza como boca de Deus e Deus fala por meio de Malaquias. Os pais têm que converter os seus corações aos seus filhos, e os filhos têm que converter os seus corações aos seus pais, para que a terra não seja amaldiçoada. Vamos explorar um pouquinho esses versículos. Pode clicar, Jéssica. A instalação do reino de Deus começa com um concerto na família. O Elias que voltou é João Batista, aquele que prepara o caminho do Senhor, porque Deus fala: eis que vos enviarei o profeta Elias. Esse profeta Elias que foi enviado, o Elias que voltou, é João Batista, que prepara o caminho do Senhor. Pode clicar. A mensagem de João Batista é: arrependei-vos. João Batista praticamente só falava isso, né, o tempo todo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. A mensagem de João Batista é uma mensagem de arrependimento. E é essa mensagem que Malaquias invoca para consertar o relacionamento de pais e filhos. Pode clicar, Jéssica.
o grande e terrível dia do Senhor é o juízo final. Então, Deus fala, eu vos enviarei uma voz profética que te leve ao arrependimento, antes do juízo final. Antes de eu estabelecer o juízo final, que vai ser só para condenar, não há salvação no juízo final, é o grande e terrível dia do Senhor, o juízo final. Antes que venha o juízo final, eu vou, pela misericórdia, pelo amor, eu vou enviar uma voz profética na terra que vai te chamar a atenção para o arrependimento. E Malaquias fala isso. Primeiro, no relacionamento de pais e filhos. Vai em frente. Pode ir em frente. E eu fui buscar um entendimento mais profundo da palavra corações convertidos, né? Converterá o coração dos pais aos filhos. Então, o que é corações convertidos? No hebraico, leb. Eu tive que colocar em inglês porque eu não quis traduzir, não. Porque eu busquei a concordância, o léxico de Strong, o dicionário de Strong. O dicionário de Strong é considerado o melhor dicionário bíblico das línguas originais. O mais famoso, o mais conhecido, o mais completo, ele tem tudo. Só tem em inglês, infelizmente. Ninguém traduziu o português ainda. Então, o dicionário de Strong diz o seguinte, que essa palavra que está lá em Malaquias como e converterá o coração dos pais, no hebraico original está leb. Então, eu vou ler como eu entendo aqui, né? The heart, né? O coração. Então, leb, em hebraico, significa o coração. É também usado figurativamente, de modo muito amplo, para os sentimentos, a vontade e até mesmo a inteligência. É semelhante, é uma modo de se referir ao centro de qualquer coisa. Então é o centro do homem, coração, converter o coração, converter o seu centro, a sua essência, o âmago do seu ser, converter os seus sentimentos, a sua vontade e a sua inteligência para os seus filhos. Então a palavra é forte. Muda o seu pai, muda o seu coração, muda os seus sentimentos, muda a sua vontade e muda o seu modo de entender os seus filhos. Clica para nós, Jéssica. E a palavra convertido, né? E converterá. A palavra que está lá, converterá, o verbo hebraico, shub, que significa voltar atrás, to turn back, né? Voltar atrás. Ou voltar atrás, hence away, quer dizer, numa outra direção. Não precisa ser atrás 180 graus, em direção contrária. Pode ser mudar de rumo, passa a andar de outro modo. Transitivamente ou intransitivamente. Né? O verbo transitivo é quando ele precisa de complemento. E o verbo intransitivo é quando não precisa de complemento. Ali é usado transitivamente, porque converter o coração aos seus filhos. Se fosse modo intransitivo, é converter de maneira geral. É como quando se converte a Cristo. A gente converte a vida inteira, não especificamente uma área ou outra, mas toda a vida é convertida. Ali, no hebraico, o verbo converter está sendo usado transitivamente, ou seja, não é a conversão a Cristo. Converter os seus corações a seus filhos não é igual a conversão a Cristo, que é uma conversão geral. Deus está falando assim, mude o seu coração em relação aos seus filhos. Você já pode ser crente, já está convertido a Cristo, mas você precisa mudar essa área da sua vida. Figurativamente, não é literalmente, e geralmente, né, leva a uma retratação, né, que é o reconhecimento de erro. Então, aqui está dizendo o seguinte, que nós pais e também os filhos devem se esforçar para consertar o relacionamento entre si. E está muito forte aqui. Pais e filhos têm que se esforçar para consertar o relacionamento. Reconhecer erros, mudar o procedimento. E tem uma coisa, pode clicar, Jéssica. Muito importante. Se você ler o texto, e ele converterá o coração dos pais aos filhos. Começa com os pais. Quando a gente tem um filho complicado, uma filha complicada, ah, não, ele é que tem que mudar, depois eu mudo. Ah, não, ela que tem que mudar. O pai que começa.
O pai é que se aproxima. O movimento começa com os pais. Os pais é que vão em direção aos filhos. Em segundo lugar, os filhos vêm em direção aos pais. A prática também mostra isso. Quem já é pai e mãe sabe disso. Quando a gente está com um problema, funciona melhor quando eu vou procurar o filho. Eu já vi pais falarem assim, não, eu não converso. Meu filho que tem que me procurar, o errado é ele. Conheço pais que falam isso. Não vai funcionar. Funciona como o pai e a mãe, mesmo que o filho esteja errado, ou mais errado. O pai e a mãe procuram. Filho, vem cá, eu quero conversar com você. Filho, vem cá, nós precisamos consertar. Não deu jeito a primeira vez? Tenta de novo. E vai, e vai. É o jeito de Deus. Pode clicar, Jéssica. Último slide. O ninho vazio. Outro assunto relacionado. Quando os filhos vão embora, clica mais uma vez, Jéssica. Restará só a amizade do casal de novo. É o ninho vazio. E os pais têm que se preparar para isso. Clica mais uma vez, Jéssica. Durante o tempo em que os filhos estão junto com os pais, o casal não deve deixar de cultivar, errei o verbo ali, não deve deixar de cultivar a sua amizade, pois é essa amizade que restará outra vez quando os filhos forem embora. Ou seja, quando você tiver filhos, no tempo que você tiver filho, como pai e mãe, não esquece do seu cônjuge, não. Não viva só para os filhos, não. Pais e mães não podem colocar os filhos acima do cônjuge também, não. Os filhos nunca podem ser mais importantes que o cônjuge, porque um dia o ninho ficará vazio outra vez. E aí, a amizade dos dois, do casal, é que vai fazer o ninho vazio ficar bom, né? Ótimo. Vamos descer agora e vamos para as participações aí. Quem quer começar? Rafael, pode falar. Vou ter que te dar um microfone. Só passar o microfone para você. Foi quando você iniciou o estudo, você falou do nascer de novo pelo Espírito. Esse processo ele acontece a partir do batismo, quando a pessoa passa pelas águas, ou não? Em outros sentidos, você quis dizer. Na Bíblia não está dizendo que acontece no batismo. O nascer de novo é um momento em que a gente se converte a Cristo. Cada um vai ter a sua experiência. Nós não podemos dizer que sempre acontece para todo mundo no batismo, ou no dia que ele levanta a mão aceitando Jesus, ou o dia que ele vai à frente e diz que agora crê em Jesus, ou o dia que ele tem uma experiência na sua casa. Cada um terá a sua, mas o certo é que cada um de nós saberá que nasceu de novo. Teve uma mudança de vida por ter uma compreensão, uma visão, um encontro com Jesus. Esse é o nascer de novo. Não é no dia. Não é. É o dia em que você teve a sua experiência com Deus. Pode ser, inclusive, bem antes do batismo, provavelmente, na maioria das vezes, aliás, sempre vai ser. Se a gente pensar que a gente só batiza pessoas convertidas, então a experiência do novo nascimento aconteceu antes do batismo. Você já é uma nova criatura, já nasceu de novo em Cristo. E o batismo só vai confirmar publicamente. Que me gerou dúvida é que os filhos devem se conciliar com a família e com os pais. Nesse caso em específico, quem já perdeu os pais e não é possível mais essa conciliação, como que fica a situação dessa pessoa? Malaquias não fala que tem que reconciliar com a família toda, não. É só com os pais. Os pais se reconciliam com os filhos e os filhos se reconciliam com os pais. A ideia não é nem tanto reconciliar, né? Pode até ser, se estiver brigado. Mesmo que esteja convivendo e não haja briga, no sentido de um para lá, outro para cá, tem que haver uma conversão de coração de pais para com filhos e filhos para com os pais. Significa o quê?
que os pais devem estar inclinando os seus corações, sentimentos, vontade e intelecto para os filhos, para o bem dos filhos, para relacionar-se com os filhos, para entender os filhos, para ter harmonia com os filhos e vice-versa. No caso de quem perdeu seus pais, não tem jeito mais. Não tem como praticar esse. A não ser que a pessoa consiga dizer o seguinte: não, eu tenho agora pais espirituais. Pessoas que cuidam de mim no lugar dos meus pais, ou pessoas que me ajudam no lugar dos meus pais. Então eu vou procurar manter um bom relacionamento com essas pessoas que ficam no lugar dos meus pais. Né? Poderia aplicar nesse sentido também. Quem cuida de você e funciona como pai seu, pai e mãe. Então, se alguém ficou no lugar de seu pai e sua mãe, então com essas pessoas você procura ter harmonia e bom relacionamento. E é interessante que isso é para não haver maldição, né? Queria perguntar, pastor, no caso dos pais não serem crentes, né? Serem cristãos, católicos, mas não serem crentes. Como que ficaria a bênção? E o filho é crente. Como ficaria? A bênção se tornaria em maldição? Ou como seria esse relacionamento entre filhos e pais? Porque, por mais que os pais, por incrível que pareça, hoje em dia, o evangelho é aberto, principalmente aqui no Brasil, mas existem muitos pais ainda fechados, conservadores, tradicionais, como no caso dos meus pais. Até hoje, eles não me aceitam e meu relacionamento é péssimo com a minha mãe por causa disso. Então, como que fica isso? Irmã, a gente sofre, eu sei. Alguém quer ajudar a responder isso? Não, deixa outra pessoa, Rafael, senão você vai monopolizar. Deixa eu ver. Ajudar a responder. Vamos armar ele daqui. Eu acho que, como ela conhece a palavra e o pai e a mãe ainda não conhecem da forma, né? Eu acho que ela tem que continuar fazendo aquilo que está escrito na palavra, porque o Senhor vai honrar ela um dia. A palavra do Senhor diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, né? Então eu creio que os pais dela também vão aceitar Jesus, né, da maneira certa, e se ela fizer do jeito que está na palavra, respeitar essa hierarquia, né, porque é uma hierarquia, ela vai estar obedecendo mesmo nessa forma assim, honrando o pai, a mãe, né, a autoridade sobre a vida dela. Eu creio que o Senhor vai fazer, vai dar a recompensa para ela. No que depender de vós, né, tem de paz com todos. Então, no que depender de vós, tem de paz com todos. Testemunho. Irmã, eu tenho experiência disso aí. Não é fácil, não. Aliás, muitas pessoas têm. Né? Muitas pessoas têm. Quando eu me converti lá em Uberlândia, tinha um irmãozinho que morava na igreja. Porque assim que ele se converteu, os pais expulsaram ele de casa. Ele foi morar na igreja. Morava na igreja. E a gente sabe de casos, mais casos em que as pessoas sofrem muito, né? Aliás, é bíblico, né? Jesus falou assim: olha, não pense que eu vim trazer a paz à terra. Eu vim trazer espada. Porque os inimigos de um homem serão os da sua própria casa. Por causa da sua conversão. Eu vejo assim que... Então vamos deixar o testemunho aqui, deixa para as irmãs aqui. Então, peraí. Eu vou me matar. Se vocês não pararem de ir nessa igreja, eu vou dar um tiro. Nossa, menina, a gente, naquele tempo, há 30 anos atrás, a gente pulava o muro do fundo da casa, jogava a Bíblia assim para poder sair. E quando a gente voltava, ele estava lá com a cara feia e o revólver assim, menina, mas nossa, nós passamos uma luta. Mas aí, menina, no fim,
Ele era muito católico, procurou o padre para conversar. O padre falou, deixa as meninas para lá. Se der certo, se for coisa, elas vão continuar, se não for, vai passar. E ele foi ficando. Aí, no final da vida dele, ele morreu até cedo, com 63 anos, mas ele aceitou Jesus, ele ficou doente, Deus deu uma oportunidade. Ele ficou 5 meses na cama, como uma criança, e ele era um homem muito bravo, muito sério, mas ele fez declarações de amor para nós, que nunca ele tinha falado. E a gente levou o pastor orou por ele, e ele pediu para levar o pastor. Ele aceitou, fez Aceitou oração, Jesus, aceitando Jesus. sabe? Aí foi uma bênção. Fazia carinho na gente, porque ele era aquele homem sério, sabe? Ele falava assim, Mas traz um pastor aqui, antes que os meus parentes, que eram católicos, né? E traz aqui antes que os meus parentes cheguem, para ele orar. Aí ele aceitou. Glória a Deus. Tem mais pessoas que têm essa experiência, viu, irmã? Às vezes por anos, de endurecimento. Eu também tenho. É muito difícil. Mas acontece sempre isso aí, né? O que eu vejo assim, que a fé cristã prevalece sempre, né? E acontece isso aí. Eu vejo também o seguinte, a conversão nossa, eu acho que mexe muito com os nossos pais, porque é como se ressaltasse um problema que eles têm. Na verdade, o grande problema não é a gente ter se convertido, é que o pessoal fala o seguinte, que o pessoal da área de psicologia, né? Eu sou um pouco refratário à psicologia na igreja, mas eu aceito, tudo retende o que é bom, né? Algumas coisas fazem sentido para mim. Por exemplo, falam o seguinte, por que muitas vezes os psicólogos explicando, por que quando você se converte, seus pais ficam contra você? É o diabo e tal, pode até ser que o diabo também está no meio disso, mas não é só o diabo, não. Porque normalmente toda família tem um jogo familiar. Um jogo. As famílias ficam jogando um jogo dentro de si. Esse jogo é uma patologia emocional. Quando a gente se converte, a gente sai do jogo. Aí os que ficam forçando, não, vem cá, você não vai sair desse jogo, eu vou jogar sozinho agora. Você volta para cá, e aí faz chantagem, e vou morrer, vou matar, eu não te criei para isso, não sei mais o que, para trazer a gente de volta para aquele jogo, porque a gente, a hora que sai do jogo, denuncia o jogo. Falou, eu não quero mais esse jogo. Esse modo de vida não está legal, eu não quero mais esse jogo, eu estou saindo fora. Ao sair fora, você está, na verdade, denunciando o jogo. Você fala, isso está errado, isso tem que mudar. Vocês também têm que mudar esse jogo não está legal. Aí eles reagem porque eles não querem, não conseguem. Então, no fundo, também a gente está denunciando um pouco da vida deles. Não deixa de ser uma desaprovação. Não deixa de ser. E nós temos que fazer isso, irmã, para o bem deles. Porque se ninguém fazer isso, eles vão continuar naquela vida errada. Quando eu falo errado, não é que a pessoa está em pecado, não. Uma forma de idolatria, uma incredulidade, uma visão escurecida das coisas. E não precisa ter medo, irmã. Não precisa. Eu sei que é doído, eu sei. É bastante doído. A irmã mora com eles? Mora aqui. Menos mal. Porque se morasse junto, mais difícil ainda. Tem de bom ânimo. Muitos têm esse caso, muitas têm essa experiência. A irmã não está sozinha, viu? É a irmã e a torcida do Flamengo junto. Então, pastor, no meu caso, foi assim, eu era menor, né, quando eu me converti, escondido da minha mãe e tal, aquelas coisas, né? E aí ela me proibiu, ela me tirou da igreja, ela não deixava eu sair. Aí o tempo que eu fiquei solteira, eu parei de ir na igreja, porque ela não deixava, mas não deixava mesmo. Depois que eu me casei, eu falei, agora eu sou dona de mim, né? E pronto. Aí acabou. Às vezes até, né, irmã, teve que sujeitar-se, lá o versículo, né, respeitou, mesmo proibindo de ir na igreja, respeitou. Interessante isso. Mantendo a fé mais pessoal. Glória a Deus, Eliana. Não, é que a Nilma, quando a Nilma converteu, a mãe também não aceitou, né? Aí hoje a mãe é convertida. Você quer dar esse testemunho, bem, Eudô? O meu testemunho é muito grande, mas rapidinho. Eu me converti também, sempre fui
da Igreja Católica, assim, praticante, né, de todos os rituais da Igreja Católica. Meus familiares eram famílias que hospedavam padres em casa, essas coisas. E quando eu me converti, a minha mãe assim, não aceitou muito também, não. Às vezes foi assim, muito difícil. Minha mãe falava assim, você pode estar certa, mas eu nasci católica e vou morrer católica, e dava amor na mesa. E hoje, assim, a minha mãe, eu falo que é mais crente do que eu. E através das minhas orações, assim, eu sou de uma família muito grande, nós somos de uma família de 14 filhos. Então, minha mãe está com uma família hoje em torno de 65 pessoas, entre pai, mãe, irmãos, cunhados, sobrinhos, e praticamente quase todos convertidos. Acho que tem 2, meu pai, que é mais ou menos, e meu irmão, mais ou menos. Mas assim, eu falo assim para as irmãs, né, que principalmente para a irmã ali, para mim foi um tempo assim de muita oração. Minha família se converteu assim porque eu me dediquei muitas orações até hoje, né? Então a minha vida era orar pelos meus familiares para que eles se convertessem, e foi se convertendo assim um atrás do outro. E para a honra e glória do Senhor, praticamente todos são da Sara. Só tem uma irmã que é da Universal, viu, gente? Uma irmã e um cunhado é da Universal, mas é uma bênção o casal. Amém. Não, o Marcos está esperando um tempão aqui, eu esqueci dele na fila. Espera aí. Olha o mofo aí, o cabelo está até branqueando. Em relação ao que o Rafael havia dito, por isso a importância de não deixar a reconciliação para amanhã, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Se temos que nos reconciliar com alguém, não deixar para amanhã, né? Porque alguém pode acontecer isso que ele falou, né? Uma morte, por exemplo. É aquilo, né? A gente falar assim, no caixão, né? Ó, como eu te amei, né? Falar fora do caixão. Deixa o irmão falar. Não, é só um comentário mesmo, porque a irmã falou a questão de... o que era mesmo? De testemunho. Aí eu lembrei o exemplo do Benny Hinn, que através do testemunho dele, que as pessoas sentiam, tipo, ele não falava mais nada, por fim, porque a questão do relacionamento com a família dele, parece que eles eram judeus, né? Eram judeus? Eram, né? Eram, né? Aí eu lembro que tinha essa questão e ficou um relacionamento muito ruim dele com a família dele, né? E aí, através, assim, era uma coisa sobrenatural mesmo, não era nem, assim, uma atitude, não era... Porque ele tentava falar e eles não queriam aceitar, não queriam nem conversar com ele, né? A convivência, eles meio que cessaram ali, mas uma coisa sobrenatural mesmo de Deus, do relacionamento dele com o Espírito Santo, que fazia com que as pessoas depois da família dele, os irmãos, a mãe e o pai, viessem pedir oração e falavam, não, eu sinto que tem uma coisa diferente, não sei, eu preciso disso. Eu sinto realmente, é verdadeiro isso aí, tem uma mudança, eu preciso ser mudado assim como você foi. Né, eu achei aquele livro lá do Bom Dia Espírito Santo, né, que fala sobre isso. Nossa, é muito interessante. Eu tenho vivido uma experiência semelhante, mas não tão truncada igual a da irmã aqui em casa. Porque eu venho de uma família tradicionalmente muito católica também. Recentemente, eu e um primo meu, Fernando, nos convertemos a Sara Nossa Terra, a Jesus. Eu senti no meu coração que eu dou graças a Deus até o André, que me trouxe para a Sara, no momento que eu estava muito triste, muito abatido, num momento muito difícil da minha vida. Ele me convidou para uma arena, eu despretensiosamente vim para cá e falei, vou lá, mas eu não vou gostar, crente, que isso? Gostei e não saí mais. Então, hoje aconteceu um fato curioso. Nós estamos arrecadando fundos para nós irmos às celebrações de inverno em São Paulo na semana que vem. Aí hoje eu cheguei para minha avó e falei assim, vó, compra uma rifa minha para ajudar, eu quero estar buscando a Deus em São Paulo, eu vou com o pessoal da igreja. Ela falou assim, que é isso, menino? Quem está te levando para essa igreja? Foi a Thalita? Foi o Fernando?
Pra que você precisa ir pra São Paulo? São Paulo é perigoso. Vai pra igreja pegar um terço, orar, você ora aqui, buscar Deus aqui, vai pra missa, rezar. Pra que você... Falei, vó, eu vou buscar Deus, eu quero mais de Deus, eu tô feliz, eu tô satisfeito. Então vai, menino. Não sei porquê, a sua família tudo é católica, agora eu sei o Fernando bandeou pra essa igreja lá de pastor. Falei, vó, é muito bom, a senhora deveria ir comigo, vão no culto comigo. Eu não, põe fora dessa. Tá desse jeito lá em casa, entendeu? Ela não xinga, mas você vê uma certa desaprovação na fala dela com relação a ter vindo pra Sara. E outra preocupação minha com relação a ela também. Ela é uma pessoa que eu estimo muito. Eu tenho ela como mamãe. Ela já está no alto dos seus 92 anos de idade. Eu queria que ela fosse salva também, que houvesse a conversão dela. Você acha que isso é possível? É curioso que Deus ele está acima das nossas coisas, né? A gente acha assim que tá tudo ruim, né? Cumpra o mandamento de Deus, honre ela, respeite ela, valorize ela. Às vezes também, né, irmã, aquela questão de a gente insistir com esse assunto também não é bom, não. Ficar lá. Profeta dificilmente bem recebido de sua própria terra. Aliás, não é bem recebido de sua própria terra, né? Jesus já falou isso, né? Então, assim, evitar ficar lá pregando, né? Insistindo com isso. E ter um procedimento que cativa, né? Por exemplo, obedecer, honrar sua avó é muito mais poderoso que tentar trazê-lo para a igreja. Muitas vezes mais poderoso. Exatamente. Se você mudar o seu comportamento, a melhor evangelização que a gente pode fazer é o comportamento. Né? Vocês nunca, nem no dia certo, o dia que você tiver com um comportamento que honra, que respeita, que obedece, naturalmente falar, você vai conseguir ter abertura para falar para ela. Naturalmente. Então, o procedimento é chave nisso, né? O procedimento é chave. O pastor, com relação aos pais que dão aula para as crianças em casa, tudo, eu convivi com uma família em Campo Belo de americanos. Eles vieram do Texas para ser missionários de igreja batista fundamentalista lá. E a pastora, ela tinha muitos filhos, ela tinha 6 filhos, ele tinha aquele negócio que Deus abre a madre e Deus fecha a madre. E eu aprendi, as meninas eram pequenas, eu aprendi com relação à vara, que eles usavam a vara, sabe? E a gente comentando aqui me deu muita saudade, porque é uma coisa tão assim da Bíblia, e que ajuda tanto, né? Então eu lembro direitinho dela educar aquele monte de filho, tudo com vara, e eles foram morar num sítio lá em Formiga, e tinha quadro negro, ela, o pastor, os filhos, os 2 mais velhos, que davam aulas para os pequenos, sabe? E dava toda a aula mesmo, todas as matérias, mas eu nunca vi uma família com tanta disciplina assim. E era desse jeito mesmo, versículo, tudo escrito em inglês, depois eles começaram a ensinar português para os pequenos, sabe? Então, assim, me deu muita saudade desse tempo, porque a disciplina tem mesmo muito valor, né? Muito valor. Glória a Deus. Se a gente não conseguir praticar na inteireza, né, eles são muito valentes, né? Mas se a gente não conseguir ser tão valente assim, pelo menos nós, né, falando de maneira geral, o pouco que conseguir, né? O pouco que conseguir. Bom, Rômulo, nós temos que orar, né? Estamos sem oração. Vamos terminar com o Rômulo. Então, pastor, né, o senhor sabe, eu tenho 2 mocinhas aí, e numa idade muito difícil. E assim, é muito difícil para nós, né, como crentes, nesse mundo que a gente está vivendo hoje, combater o mundanismo, os valores mundanos. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, né, qual a maneira boa, assim, de... o senhor já falou a respeito do comportamento e tudo, né, mas, assim, porque acaba que eles convivem mais com os colegas da escola, vamos dizer assim, do que... E é uma idade muito difícil, porque os pensamentos estão em formação, né? Principalmente a menorzinha. A maior, a Amanda, já tem, né, a cabeça mais
amadurecida e mais formada, mas a Sara tem formação e eu vejo às vezes muito de influência de colegas do mundo, né, nas atitudes. Irmão Rômulo fez uma pergunta importantíssima, né? Ajuda, irmãos, irmãs. Para que Ele nos mostre como agir em cada situação. Não tem uma regra, não tem um manual. Salomão se tornou sábio mundialmente e a atitude que ele tomou, ele não aprendeu em geografia, em história, em matemática, em química, em física, em biologia. Acho que tem certeza que o pai dele não falou para ele. Quando isso acontecer, faz isso que você vai, né? Então é a sabedoria de Deus, né? Pedir que Deus te dê sabedoria para você tomar a decisão certa na hora certa. Também acho que a oração a Deus contínua nossa, para Deus nos abrir os olhos, nos abrir o entendimento de como agir em cada situação. Eu acho que isso é fundamental. Claro que tem princípios, né? Tipo, dar tempo aos filhos, puxar a conversa, fazer momentos agradáveis, eventualmente essa ideia de viajar, uma ideia. Sai com a Sara, né? Não precisa ser 2 dias, pode ser um dia, vai de manhã e volta de tarde. E naquele dia você convive, você não vai chegar logo no meio da viagem e já começar a dar uma dura nela. Não é isso, de jeito nenhum. Tinha mais uma escola para isso, eventos para isso, né? Não tem. Menos, ou não tem. Então, eu acho que a questão do pai é o seguinte, às vezes não é nem para falar de Bíblia, né? Fica um dia só tomando sorvete, passeando, só aproxima. Eu acho que a gente tem que ir ouvindo essas coisas e tá participando, né? Tá conversando, quando vê alguma coisa estranha. O certo também que eu tenho, a minha experiência é que algum grau de, como é que a gente vai dizer? Os nossos filhos não vão ser igual a gente quer que eles sejam. Não vamos conseguir. Eles são outras pessoas. Então, a gente não vai conseguir que eles sejam do jeitinho que a gente quer. Não tem jeito. Então, algum grau de surpresa, até de frustração, acho que a gente vai ter que estar preparado. Frustração no sentido de não ser o que a gente quer. Eventualmente, até eles vão errar. Mesmo a gente ensinando, dando exemplo, tudo, eles vão errar, eventualmente. E eu já estou com o meu coração assim, eu já estou vacinado para isso, né? Errou ali, filho, te falei, não devia ser assim. Eu estou vendo que às vezes assim, a questão do professor número 1, professor número 2. Professor número 1 é o conselho, é você falar ele atender, você falar ele obedecer. Quando esse professor não funciona, entra em ação o professor número 2, que é a perda e a dor, né? Aí, só para terminar, irmão, às vezes eu fico pensando assim, meu filho precisa do professor número 2 de vez em quando. Eu não queria que o professor número 2 entrasse em cena. Então, mas o meu filho, por características dele, precisa do professor número 2. O que eu posso fazer? Só para concluir, assim, eu acho que ela ao mesmo tempo, a gente falando da Sara, né? Ela ao mesmo tempo é uma grande professora para mim, né? Porque eu também aprendo muito nesse sentido, que a mesma postura que eu tenho com ela e ela tem comigo às vezes de errar né? Assim, é o meu relacionamento com Deus, né? Muitas vezes eu decepciono a Deus. Ou ela me decepciona, eu falo assim, aí eu vou orar a Deus, e Deus fala assim, mas você faz isso comigo também, você me decepciona e tal, né? E eu continuo te amando. Aí passa um tempinho, ela já vem, né, assim, aninhando, aí é a mesma coisa, né? A gente aprende muito com os filhos. É verdade. Amém. Então nós vamos encerrar. Tem os pedidos de oração que a gente coloca no gasofilácio, né? Depois alguém pode colocar se quiser. E tem aqueles que a gente apresenta. Algum irmão ou irmã tem algum pedido de oração que quer apresentar em público, para nós orarmos em público? Rafael, qual é? Câncer.
terminal. Oh, meu Deus. Vamos orar. Jamile. Amém. Mais algum irmão ou irmã? Amém. Aparecida. É o nome da mãe da Nilma lá. Renata fazer uma cirurgia amanhã. Para tudo correr bem. Amém. Mais alguma? Vamos terminar orando então por esses pedidos. Vamos ficar em pé? Aquele pessoa que quiser colocar um pedido no gasofilaço particular, depois o papelzinho está aqui, é só usar. Então nós vamos terminar orando por esses pedidos. Amém. Pai nosso que está nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Pai Santo, nós vamos ao Senhor em nome de Jesus. Vamos pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou através do véu. Pelo sangue de Jesus nós nos aproximamos de Ti. Elevamos a nossa voz, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. A nossa justiça é Cristo, Senhor. E é por essa justiça que nós esperamos ser ouvidos pelo Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, que veio buscar e salvar o que se havia perdido, nós apresentamos a vida da Jamile, esta mulher, Senhor, em estado terminal. Senhor, se for possível, Senhor, nós queremos, nós pedimos que o Senhor possa, primeiro de tudo, levar a salvação, a mensagem da salvação, que ela ouça, mesmo estando ali, que ela tenha a oportunidade de ouvir a mensagem da salvação em Cristo Jesus, para qualquer que seja o futuro dela, ela tenha a bênção da salvação. Nós clamamos pela salvação da Jamile em primeiro lugar. E clamamos também ao Senhor, se for possível, Senhor, se houver como, o Senhor dar vida e saúde a ela, para que ela possa viver a salvação, desenvolver a salvação. Nós oramos assim. Pai, apresentamos também a vida da irmã Renata, que amanhã vai enfrentar essa cirurgia. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor prepare tudo, já esteja preparando, Senhor. Envie os teus anjos. Pai Santo, nós pedimos, já que os teus anjos nos servem, Senhor, nós pedimos que o Senhor os envie, para que ele esteja cuidando, os anjos estejam cuidando do ambiente cirúrgico, para que esteja já deixando todas as coisas do ponto que deve ser, para que não haja surpresa, não haja falha de equipamentos. Senhor, pedimos que o Senhor também prepare os médicos, a equipe médica, os enfermeiros, para que não haja erro na cirurgia, erro médico, de forma alguma, Senhor. Também prepara a irmã Renata para que ela esteja bem para essa cirurgia e que seja um sucesso, Pai. Nós pedimos isso. Tua palavra diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos, Senhor. Nós somos justos no sangue de Jesus. Estamos suplicando ao Senhor. Nós pedimos porque sabemos que o Senhor nos dá. Quando nós pedimos uma coisa boa, o Senhor nos dá essa coisa boa. Estamos te pedindo a bênção na cirurgia da irmã Renata. Também oramos pela dona Aparecida, Senhor, que queremos que seja nossa irmã em Cristo. Pai Santo, nós clamamos também para que ela possa receber o consolo do Senhor, para que os seus olhos sejam abertos, para que ela possa entender o processo que salvou a filha dela, como a vida da filha dela foi salva por Jesus Cristo, e que ela possa ter os seus olhos abertos, Senhor. Use aquilo que o Senhor puder usar. Nós nos colocamos à disposição do Senhor. Se o Senhor quiser usar a cada um de nós, qualquer um de nós, para evangelizar pessoas, nós estamos à disposição do Senhor. Pai, pode trazer até nós as pessoas que o Senhor quer que sejam evangelizados. Nós queremos reconhecer e queremos funcionar, Senhor. Não queremos falhar nessa hora. Nós queremos falar do amor de Jesus. Pedimos que a dona Aparecida receba evangelização. Pai, que o Senhor leve pessoas que evangelizem ela. Dê a nossa irmã a força para continuar na perseverança da fé, Senhor. E ensina ela, Espírito de Deus, como ganhar a sua mãe pelo procedimento. Pai, nós oramos agradecidos por esse culto. Muito obrigado, Senhor. Nos dê uma boa semana, nós te pedimos, Senhor. Uma semana contigo. Nos ensina, Espírito Santo, coisas mais profundas. Queremos entender as coisas pelo Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.